Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos e vamos assim elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, a bênção da reencarnação. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, por tudo que o Senhor nos tem presenteado diariamente. Muito obrigada, Pai. Nós agradecemos o nosso maior presente, que é o nosso querido Mestre Jesus, que veio a nós trazer as suas palavras de vida eterna. Que saibamos, Pai, honrar essas dádivas, buscando seguir os seus ensinamentos na prática, em todos os momentos e em todas as situações na nossa caminhada terrena. Pai amado, pedimos que permita que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para que a nossa fala, um tanto singela e pobre, se torne mais rica e mais clara. Obrigada, meu Pai, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, ilumine e proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é a missão dos pais. No Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos encontrar a seguinte fala de Jesus: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. A missão dos pais é das mais importantes da face da Terra. Os pais humanos têm como dever encaminhar os filhos para o bem. Os pais são os primeiros mentores da criatura, né? E são dessa maneira cooperadores de Deus. André Luiz diz que a paternidade e a maternidade dignamente vividos no mundo constituem sacerdócios dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Pois bem, como todos sabem, os seres inferiores ao homem, os animais, eles se tornam adultos, portanto independentes dos pais, em menos tempo do que nós, os humanos. Que precisamos de 1/3 da nossa existência para alcançar a maturidade. E olhe lá, né? Porque hoje em dia nós vemos aí muitos adultos que são imaturos. Não é mesmo? Então, por conta disso, os cuidados e obrigações dos pais para com os filhos, entre os animais, são bem menores do que na espécie humana. O cuidado dos animais pela cria dura apenas enquanto seja necessário
protegê-la contra perigos e ameaças, né, que possam trazer risco à sua sobrevivência, acabando geralmente quando ela se mostre apta a se defender sozinha, né? Então, mas nos humanos esse cuidado não só é mais duradouro, como persiste após a cria estar adulta, né? Então, o amor dos pais humanos pelos filhos vai além, como se diz, além da eternidade. Né? Esse amor muitas vezes chega até as raias do heroísmo. Como a gente viu certa feita, a mãe que se atirou na água porque o filho caiu na água e ela não sabia nadar. Mas ela se jogou lá para salvar o filho, né? Heroísmo. No entanto, essa virtude, o amor, não se acha totalmente desenvolvida em todos os indivíduos. Não. Existem pais que ainda não sabem amar, não é mesmo? De modo que eles não têm pelos filhos aquele carinho, aquela solicitude que muitos animais têm pelo filho, né? Haja vista que muitas vezes encontramos casos em que os pais abandonam os filhos, os pais dão os seus filhos e, infelizmente, muitas vezes até tiram a vida dos seus filhos, né? Então, o animal não faz isso. Então, muitas vezes o ser humano se põe abaixo do irracional, não é mesmo? Infelizmente. Então, tais criaturas não se deram ainda conta de quão sagrada é a missão de ser pai e de ser mãe. Os mentores espirituais, em O Livro dos Espíritos, respondendo a Allan Kardec, disseram o seguinte, que a paternidade e a maternidade é ao mesmo tempo dever que envolve responsabilidade para o futuro, porque Deus pôs a criança sob a tutela dos pais a fim de que estes a dirijam para o caminho do bem. E lhes facilitou essa tarefa, nos dando a criança com uma constituição franzina e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Entretanto, há muitos pais que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar e cuidar para que deem muitos e bons frutos, do que em formar o caráter dos filhos. De maneira que, se os filhos sucumbirem, né, por culpa dos pais, eles então sofrerão os desgostos e sobre si cairão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo para o seu progresso no caminho do bem. Olha só. E como diz Herculano Pires, né, a criança é uma árvore que se alimenta do meio em que ela se desenvolve, absorvendo os seus elementos e produzindo a fotossíntese espiritual que beneficiará a todos que a cercam de cuidados e atenção. Portanto, o exemplo é, assim, o meio mais eficiente para educar os filhos. É o exemplo, né? Porque nós ensinamos nossos filhos pelo que nós somos, né? E não somente com palavras. É preciso
exemplificar. Nós ensinamos os verdadeiros valores da vida, as referências, porque nós somos referências para as crianças, não é? Então, os filhos, eles imitam os pais. Então, a força do exemplo é muito grande, né? E duas coisas muito simples devem os pais ter sempre em mente: um saco vazio e um terreno abandonado. Ah, mas para que é isso? À primeira vista, isso parece algo assim ridículo, sem importância, né? Mas vão servir para lhes trazer à mente um fato de suma importância, que é a educação dos filhos. Se os pais negligenciarem esse dever, que é educar os seus filhos, chegará o dia em que procurarão obter algo dos filhos e estes lhes darão o que se tem em um saco vazio. Nada. Né? Nada, porque um saco vazio não possui nada, é vazio, né? Ou aquilo que se pode colher de um terreno abandonado, nada também, por conta que o terreno não foi cultivado, só tem tranqueira lá, entulho, terreno baldio, lixo, entulho, coisas imprestáveis, olha só, não é mesmo? Não há bons frutos, não há bons grãos para se colher, por quê? Porque foi um terreno que não foi cultivado, um terreno que não foi cuidado, então não tem nada para se colher de bom. Então, como nos alerta Emmanuel, abandonemos a sementeira a si própria e a colheita será de desencanto. E é isso mesmo. Se o pai e a mãe deixam o filho à própria sorte, não dá-lhe orientação, educação, vai colher o quê? Desencanto, como disse Emmanuel, né? Portanto, se queremos um mundo melhor, né? Um mundo de paz, um mundo de solidariedade, de fraternidade, um mundo de paz, de harmonia, como é que nós vamos conseguir isso sem educar a criança? Sem apresentar Deus às nossas crianças, né? Batuíra, no livro Despertador, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ele nos traz uma belíssima mensagem intitulada A Criança, que diz assim: se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é imprescindível ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da nova era, na qual as criaturas entretecem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje,
Os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar somente a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Olha só. A gente quer um mundo melhor, mas quem é o futuro? Não é a criança? O futuro é a criança. Como vai haver mundo melhor se a criança não for educada? Se a criança não tiver a noção de Deus? Se a criança não conhece quem é Jesus? Porque muitos pais não falam para os seus filhos quem é Jesus, não apresentam Jesus para a criança. Não falam de Deus. Deus não entra nas casas, nos lares. Não ensinam seus filhos a orar. E isso tem que ser feito desde tenridade, desde pequenininho. Né? Vê um bichinho, a criança às vezes quer agredir o animalzinho. Não, meu filho, não faça isso. Ele é filhinho de Deus que nem você, ele sente dor. Né? Não machuque. A criancinha vê uma planta, uma florzinha, vai destruir. Não, filho, não faz isso. Né? Ela é viva. É uma criação de Deus. Você não tem o direito de destruir. Vai dando noções para seu filho. Não deixa passar em branco. Né? Tudo é ensinamento. E outros pais há que fazem dos filhos verdadeiros ídolos. Colocam o seu filho acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. Né? Os filhos são os reizinhos, ou as rainhazinhas, né? Não tem por aí? A gente vê muito. Né? E em seu fanatismo pelos filhos, eles acham que os filhos possuem qualidades excelsas e se recusam a admitir que eles sejam capazes de ações menos divinas. Assim, eles sempre encontram uma desculpa, não é mesmo? Para justificar os erros e as maldades dos filhos, enxergando nos filhos vítimas inocentes do mundo cruel. Não tem isso? Tem. Tanto que eu trouxe até uma historinha resumida, não dá para eu lê-la inteira, mas eu fiz um resumo dessa historinha do irmão X, que está no livro Conto dessa e de Outra Vida, psicografado pelo Chico. A historinha é o álbum materno. Né? Eu vou fazer um rápido resumo, que diz assim, que uma mãe, ela contou ali, ela tinha tipo um diário, onde ela contava ali a história do filho. Ela conta como foi a alegria dela quando o filho nasceu. Aí ela não quis o berço de madeira que o marido havia providenciado, ela exigiu um berço de vime enorme, porque o filho era muito belo para dormir num berço de madeira. Né? E o marido tentou persuadi-la, explicando que havia crianças que nasciam e não tinham nem berço, né? Que aquilo era um exagero, mas ela não mudou de ideia. Ela exigiu que o marido arrumasse o tal berço gigantesco e de vime. E assim foi. E o menino foi crescendo. Quando já estava ali com 2 anos, o pediatra recomendou que ela tirasse a chupeta. Já era hora de tirar a chupeta. Ela ficou revoltada. Né? Que tinha o médico que se intrometer na criação do filho dela. Né? Eu sou mãe, eu vou dar a chupeta ao meu filho quanto ele quiser. Né?
Quando o menino já estava com 3 anos, o menino arranhou de maldade o rosto da babá. A mãe não se importou, dizendo que não, isso é brincadeira de criança. O pai tentou inutilmente explicar que a obrigação dos pais é corrigir e orientar os filhos e que o menino precisava ser repreendido. E ela não concordou e não deixou o marido repreender o menino. Muito bem. O menino agora, com 5 anos, pôs fogo no cachorro do vizinho. O pai ficou furioso, queria repreender o menino. A mãe não deixou, justificando que o menino fez aquilo inconscientemente, né? O marido alertou que ela estava criando um monstro, mas ela não arredou o pé, não deixou repreender a criança. Agora o menino com 7 anos, fazendo birra, né? Porque tudo tinha que ser do jeito dele. Quando não davam o que ele queria, ele fazia birra, esperneava. Ele atirou um copo de vidro na cozinheira, que ficou ferida e teve que ir para o hospital. O pai queria castigar o menino, mas a mãe não deixou. Aos 9 anos, a professora veio se queixar de que o menino tinha um mau comportamento, um péssimo comportamento. Veio falar com a mãe e a mãe não aceitou, achando que era exagero da professora, que ela estava pintando o filho dela como o diabo. Né? Aos 11 anos, o menino já havia sido expulso de 3 colégios. E a mãe dizia que era perseguição, né? Que o filho dela era um menino inocente que estava sendo perseguido. Nossa. Aos 15 anos, o pai queria empregá-lo para ele aprender a disciplina, a responsabilidade. A mãe não concordou. Não, nós não precisamos que ele trabalhe. Meu filho não precisa trabalhar. Aos 16, o filho vivia matando aula. Alguns amigos vieram avisá-la. Ela não acreditou, disse que era calúnia. Aos 18 anos, ele foi preso, acusado de vender maconha. O pai não suportou o desgosto de tal situação, teve um ataque e faleceu. Nossa. E a mãe dizia que o filho era inocente. Ele era um santo, isso tudo era perseguição. Meu Deus. Pois bem, aos 20 anos, ele estava envolvido em crime de estelionato. A mãe, alertada por um amigo da família, não acreditou, dizendo que o filho foi vítima de uma trama sórdida, que era tudo mentira e perseguição. E aqui termina o relato dessa mãe, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado. Fora assassinada pelo próprio filho, sequioso de receber a herança. O filho estava, naquele momento, na sala ao lado, telefonando para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Então veja aí o perigo que muitos pais correm. Como nessa história, ela fez o quê? Criou um monstro. Por quê? O espírito não é criado na hora do nascimento. Não é criado na hora da concepção. Nós somos espíritos eternos. Somos espíritos imortais. De maneira que nossos filhos são espíritos que já viveram outras vidas.
e de maneira que traz consigo seus defeitos de outras eras. E qual é a obrigação dos pais? Aparar as arestas, corrigir os defeitos que a criança traz consigo de outra vida, né? Porque elas trazem. Ninguém vai receber um espírito perfeito como filho. Não. É quase que impossível, né? Raramente quando uma missão vem lá um espírito como Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio em missão, ele perfeito. Maria recebeu ele, um filho perfeito. Agora, nós não. Nós vamos receber criaturas imperfeitas, como nós. E a nossa obrigação é corrigi-los. Orienta, né? Para o seu próprio bem e para o bem dele. Como disse Emmanuel, você depois não ter desencanto no futuro. Não é mesmo? Então, essa falta de equilíbrio entre o amor e o senso da justiça dos pais pode levar, e tem levado, muitos deles a praticarem crueldades até para livrar os filhos das coisas erradas que fazem. Não é mesmo? A doutrina dos espíritos vem nos esclarecer, né? Que essa dedicação, ou melhor, essa devoção dos pais e principalmente das mães pelos filhos, apesar de compreensível e indispensável até certo ponto, pode se tornar prejudicial se não for controlada pela razão. Porque aqueles aos quais chamamos nossos filhos são como nós, espíritos imperfeitos em evolução, como eu acabei de falar, né? Então, sob a aparência de anjinhos que lhes caracterizam a infância, né? Que é um sábio processo que a providência divina preparou, né? De trazer eles tão bonitinhos e fofinhos para que sejam bem acalentados e acolhidos, não é? As crianças podem ocultar ali as suas mazelas de outras vidas, de vidas passadas, os seus defeitos, as suas más inclinações, as suas más tendências, vem ali. E assim é preciso que os pais tenham um pulso firme para conter-lhes essas más tendências, para corrigi-los, orientá-los, né? Ter uma orientação cristã. Muitos pais cometem o erro de fazer assim: quando meu filho for adulto, aí ele escolhe a religião que ele quiser. Não façam isso. Não façam isso. Não é? Não vai escolher nenhuma. A criança, procure fazer o evangelho no lar. A criança deve participar para que ela aprenda desde pequenininho a noção dos ensinamentos do Cristo, de fazer para o outro como se quer para si, não é? De perdoar, de ter tolerância, paciência, tudo isso, né? Todos esses ensinamentos são importantíssimos, não é? Para ir reajustando aí o caráter dessa criatura que recebemos como filho. Para o bem deles, não é mesmo? Então, nos primeiros anos de vida dos filhos, é que podem os pais exercer uma influência em favor do aprimoramento moral deles, né? Através dos bons conselhos, das orientações, explicando o que é mais importante, dando os bons exemplos, não é mesmo? Porque se descuidarem disso e deixarem sem corrigenda esses impulsos inferiores que a criança traz consigo, ao atingirem a maioridade, ao se reintegrarem na posse de si mesmos, eles vão se revelar abertamente como eles realmente são. E aí os pais vão se ver as amarelas como a historinha ali do irmão X, né? Precisa corrigir.
É para o bem deles e para o bem dos próprios pais, não é mesmo? Ser pai ou mãe significa receber preciosos talentos conforme o ensino da parábola, né? Dos talentos, que esses talentos eles devem ser movimentados com inteligência para que produzam os juros devidos, ou seja, o adiantamento moral daqueles por cuja educação nos tenhamos feitos responsáveis, não é? Então, a benfeitora Meimei nos diz o seguinte numa belíssima mensagem. Ela diz assim: dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Olha só. Então, essa é a mensagem da criança que a Meimei nos trouxe. Então, dessa maneira, tratemos de cumprir à risca os deveres que a paternidade ou a maternidade nos impõe, a fim de que, no dia da prestação de contas com o Pai do céu, quando ele nos perguntar o que fizestes os filhos que eu te confiei, né? Nós possamos merecer a felicidade de ouvir do Pai estas palavras confortadoras. Bem está, servo bom e fiel, compartilha da alegria do teu Senhor, né? Então, minha gente, para nós encerrarmos esta importantíssima reflexão, eu trouxe uma poesia de Casimiro Cunha que chama-se Carta aos Pais, que diz assim: não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não esqueças teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos neste Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Muita paz a todos.